Olá galera. Aqui é o Gabriel. Hoje eu lhes trago um SCP que, assim como o SCP-3739 que eu tinha falado há 2 semanas atrás, não é um SCP conhecido que nenhum YouTube falou sobre ele, apesar de ele também ser citado no vídeo de SCPs mais perigosos para a humanidade no canal do Eliatan Games. E eu estou sendo o primeiro YouTube a falar desse SCP individualmente e ao mesmo tempo um SCP que eu citei no vídeo da Sapiri por ser um SCP ligado com essa organização perigosa rival da Fundação SCP. E um SCP que é representado em um homem bastante famoso e conhecido. Eu estou falando de Carl Sagan. E um SCP extremamente perigoso, principalmente para pessoas religiosas pelo mundo. Então hoje eu lhes apresento o SCP-4519. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. SCP-4519. Nome do objeto: a cabeça de Carl Sagan. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-4519 permanece sob o controle de Sapiri. Devido à sua natureza de longo alcance, sua localização é desconhecida. Como a identificação de sua localização ainda está em andamento, nenhuma ação direta pode ser tomada contra a anomalia por enquanto. Os procedimentos atuais concentram-se em limitar o impacto dos ataques relacionados a SCP-4519 a Sapiri na normalidade mundial. Incidentes psionicos generalizados serão alvo de intensas campanhas de desinformação, incluindo aquelas direcionadas a comunidades paranormais. A diminuição da crença religiosa será atribuída a cismas dentro das instituições religiosas em questão. Ataques com Sapiri serão tratados de forma semelhante. Atualização de 4 de maio de 2019. Operação: a Central Mendax foi organizada. Consulte o adendo 4519-3 para obter mais informações. Descrição: SCP-4519 é a cabeça decepada do astrônomo americano Carl Edward Sagan, usada como um sistema global de armas antirreligiosas pelo grupo de interesse 0051 Sapiri. Há informações limitadas sobre a anomalia. Os detalhes conhecidos são de que a cabeça está sendo armazenada dentro de um frasco de vidro cheio de soluções conservantes, conectado a um dispositivo que ativa funções cognitivas. Suspeita-se do envolvimento de fenômenos espectrais e psionicos. A cabeça gera um campo de natureza indeterminada, designado SCP-4519-A, que se presume abranger todo o planeta ou mudar de posição sobre massas de terra periodicamente. Ao serem expostos a SCP-4519-A, indivíduos pertencentes a organizações religiosas anômalas desenvolverão dúvidas progressivas sobre suas crenças, chegando a pontos em que as rejeitam ou entram em coma. Nestes últimos casos, os indivíduos despertam após 1 a 3 dias e, consistentemente, afirmam ter percebido erro em seus caminhos quando pressionados. Desde abril de 2019, a Sapiri tem usado o SCP-4519 para lançar ataques contra adeptos de grupos de interesse religiosos. Na maioria dos casos, a Sapiri arrasa locais religiosos e locais-chave antes de saquear quaisquer artefatos anômalos disponíveis. Os motivos por trás desses ataques não são claros. Como a Sapiri desenvolveu o objeto é inconclusivo. O grau em que as funções cognitivas atuais de SCP-4519 espelham as de Carl Sagan antes de sua morte é considerado baixo. Adendo 4519-1 História e Investigação. Em 21 de dezembro de 1996, às 9h31, os técnicos do necrotério não conseguiram localizar o cadáver de Carl Sagan no centro de pesquisa Fred Hutchinson, onde fora colocado em câmara fria na noite anterior.
Em vez disso, os técnicos descobriram uma boneca em tamanho real, imitando a figura de Sagan, repleta de partículas interestelares e traços de hidrogênio metálico. No início de 2000, o Departamento de Análise tomou conhecimento da recente mobilização da Sapir. Isso envolveu principalmente o deslocamento de forças da Sapir para a China, uma área com pouca ou nenhuma ação da Sapir no passado, e o surgimento de novas palestras sobre Carl Sagan, proferidas por ordens monásticas budistas locais do Tibete, apesar da morte de Sagan 4 anos antes. O agente Adrien Daniel foi enviado à região para se infiltrar em Sapir disfarçado de pesquisador do grupo. Com a ajuda de implantes cibernéticos secretos e pessoal da análise, ele conseguiu reunir arquivos sobre o que mais tarde seria designado como SCP-4519. Os seguintes documentos foram transmitidos por Daniel à Fundação. Documento I. Memorando Sapir Memorando para Zircon Material Gardinier. 10 de fevereiro de 2000. Ontem, minha equipe recebeu a remessa do corpo. Estava nas mesmas condições solicitadas e, com base na formação de cristais em seus olhos, o banho de reforço mental de suas espirais 4, a configuração funcionou bem. Nossa, ainda conseguíamos sentir aquele cheiro de decadência etérea que eu me lembrava de ter impregnado o banho quando fui vê-lo. Até pedi para um dos nossos espirais enfiar a cabeça semifísica no líquido. Ele disse que tinha gosto de sal chorão. Quando perguntei o que aquilo significava, ele me disse que era bom. Uma lousa de pura lógica estava pronta para nós. Então, dito tudo isso, tenho uma pergunta simples a fazer. Por que o cadáver deste homem ainda tem vida? Não me refiro apenas à mente e à lógica. Uma vida. Quando acordamos, não fomos recebidos por declarações de verdade universal. Em vez disso, houve gritos sobre por que sua visão parecia caleidoscópios, por que seu corpo estava dormente, por que sua boca tinha gosto de cobre. Ele entrou em pânico ainda mais quando lhe contei sobre os objetivos da nossa organização. Tive que tapar os ouvidos quando arrancamos o núcleo do intelecto do corpo. Tive que apertar ainda mais quando os pulmões perderam a conexão. Nosso Sagan pode ser puro, mas a racionalidade precisa ser injetada, e as arestas da irracionalidade precisam ser aparadas. Seu banho não conseguiu atingir nenhum desses objetivos. Se os banhos são um procedimento de uma única execução, como dizem, então isso nos atrasou anos. Se não anos, mais tempo. Aguarde mais perguntas quando eu visitar seu escritório amanhã, Gardinier. Espero que você tenha respostas. Jim, Zirconvinok Merle. Em caso de dúvida, duvide. Documento segundo. Gravação oculta. Registro de áudio. Data de recebimento: 9 de abril de 2000. Nota: o agente Daniel gravou o seguinte registro em segredo durante um procedimento no cadáver de Sagan. Alguns trechos da gravação foram traduzidos do francês. A maior parte da gravação está repleta de estântica de fundo intermitente. Iniciar registro. O agente Daniel liga o dispositivo de gravação secretamente. As roupas farfalham. Carl Sagan. Voz distorcida, arrastada. Balbucio e faz de conta, é tudo o que você e seus pseudocientistas sabem. Não há mais dor para mim, mas, essa, decepção, ignorância em suas palavras. Que vergonha, voz não identificada em inglês, sem tradução. Se não aproveitássemos o poder que sua mente traz, quem o faria? Quem? Pausa. Seu cérebro agora seria um verme. Voz não identificada 2. Ele está conectado. Carl Sagan? Esse é o seu erro. Resmungando. Voz 1. Onde está o líquido conservante agora? Voz 2. O núcleo do intelecto absorveu. Espere aí. Pausa. Pronto, está se enchendo de novo. Ranger de dentes é audível. Carl Sagan? Sua névoa, gritando. Cada vez mais além, o quasar gira cada vez mais rápido na borda do tempo, empurrando e puxando. Voz 1. Ele não está reagindo bem. Estamos com 300 cc, aumente a potência logo. Voz 2. Está tudo pronto. Carl Sagan? E empurrando e puxando, um som alto de raspagem domina a reprodução. Metal chocalha contra metal. A estática aumenta. Voz 2. O medidor está cheio.
Comece a transferir a consciência. Zirconvinok Merli. Distante. Você está sentindo o bloco de gelo subconsciente escapar. A própria racionalidade do cérebro alimenta esse movimento extrasensorial. Quando você ouvir na sua cabeça, saberá que ele está fazendo seu trabalho. Longa pausa. A máquina está ligada, certo? Voz 2. Sim, está funcionando. Zirconvinok Merli. Distante. A consciência dele já está evaporando. Pedaços de intelecto já se perderam. Você não ajustou o suficiente. A máquina aguenta muito mais do que isso. Não podemos desperdiçar o conservante. Voz 2. Senhor Zirconvinok Merli. Gritando. Faça isso. Sons de osso roçando em osso. Um baque úmido. Estalos. Caro Sagan. Gritando. Emissões disparam através de inúmeras estrelas moribundas, uma jovem civilização alienígena descobrindo ondas de rádio pela primeira vez, esmagada sob vários trilhões de toneladas de hidrogênio, os gritos de algumas centenas de milhões de mães moribundas e seus parentes, ecoando como feedback de microfone, achatados em pó, deslocando-se para o vermelho nas profundezas, mais profundas, mais profundas, mais profundas. Um som agudo e estridente é emitido em um volume ensurdecedor. Os agentes da Sapir gritam acima do barulho, incompreensíveis. Fim do Documento 3º. Correspondência interna. Registro de comunicações. Data de recebimento: 1º de junho de 2006. Nota: o agente Daniel se infiltrou na Sapir por aproximadamente 6 anos, até seu desaparecimento em meados de 2006. Após um mês sem comunicação, o INSCP recebeu sua correspondência final na íntegra, juntamente com informações estrangeiras, sugerindo um sequestro da Sapir. Iniciar registro. Agente Daniel. Moveram a cabeça de novo. O local não está mapeado por GPS, assim como o último. Comando. Anotado. Continuo sobre SCP-4519. Você disse que estava perto de acontecer quando o testaram pela última vez. Agente Daniel. Sim, eu estava lá. Eles precisavam resolver os problemas em um único alvo antes de arriscarem em um grupo novamente. Lembre-se, a intenção não é só aterrorizar, é convertê-los. Então, nos fizeram testar em alguém mais. Pausa. Comando. Adrian, você ainda está aí. Agente Daniel. Alguém mais frágil. Comando. Frágil. Agente Daniel. Não, tudo bem. Desculpe, vou ter que ser rápido. Ordem. Seja tão breve quanto desejar. Agente Daniel. Certo. Eles precisavam de alguém doutrinado, tipo uma criança. Então trouxemos uma menina. Ela não devia ter mais de 8 ou 9 anos. Eu não sabia de onde ela era, ninguém além das Esmeraldas. 5. Tive o privilégio de saber disso. Comando. E suas crenças religiosas? Agente Daniel. Religião popular tradicional chinesa. É rara, mas não é algo que você sentirá falta aqui no interior. Comando. Continuar. Agente Daniel. Ela precisava falar antes e depois da desconversão. Assim, eles poderiam ter uma ideia das crenças dela. Ela não falava a menos que alguém estivesse com ela, então me ordenaram que a levasse para um local remoto nas montanhas. Talvez a 1 quilômetro da cabeça. Conversamos sobre a avó dela, que faleceu 3 semanas antes. Mas as duas nunca foram tão próximas, pois moravam a horas de distância e falavam dialetos diferentes. Ela disse que não sentia, ou melhor, não conseguia sentir, falta da avó, pois mal a conhecia. Pausa. Ela me disse que a presença da avó a acompanhava onde quer que fosse. Ela estava até com ela naquele quarto. Admito, senti algo. Então, meus colegas pesquisadores me disseram que a cabeça se concentraria em qualquer coisa com irracionalidade. É besteira, eu sei. Mas a questão é que ela me protegeria, mas não a protegeria. Comando. Como foi o teste? Agente Daniel. Não me disseram quando o teste começou, mas eu sabia quando começou porque a sala estava tremendo. Não estava, na verdade, mas meu cérebro sim. É bobagem, eu sei, mas a cabeça me migou, mesmo eu não sendo alvo. E eu sabia que era ela porque ela começou a gritar.
Ela gritava sobre seus ancestrais saindo de sua cabeça, repreendendo-a e atacando-a. Eles a inundavam com informações sobre a vastidão do universo e o quão insignificante ela era para o campo e o mundo ao seu redor. Vou ser direto. Pensei que ela estivesse tendo um sonho febril, até sentir o que ela sentiu. Comando, espere aí. O que você sentiu? Agente Daniel, eu senti como se alguém tivesse tirado o pano das minhas inibições. Foi como ficar bêbado, mas sem a perda das funções motoras. Comando, Adrian, precisaremos fazer uma avaliação remota do Kogas para verificar se, agente Daniel. Não, isso não será necessário. Não estou sob nenhuma compulsão memética. Estou apenas relatando minha experiência. Comando, entendido. E a menina? Agente Daniel, o estrago já está feito. Tiraram os ancestrais dela. Não se pode simplesmente tirar isso de alguém, especialmente de uma criança. Pausa curta. Acho que é isso. Comando, agente Daniel, obrigado pelo relatório. Entre em contato conosco se notar algo suspeito. Agente Daniel, claro. Após a mensagem final, o agente Daniel não conseguiu contatar o comando por aproximadamente 500 horas, momento em que foi contatado pelo AIC remoto. Simur Kaik, não foi possível detectar sinais de vida. Agente Daniel, por favor, informe sua frase de identificação memética personalizada. Simur Kaik, agente Daniel, você está aí. Por favor, informe sua frase de identificação memética personalizada. Simur Kaik, agente Daniel, diga sua frase de identificação memética personalizada imediatamente. Simur Kaik, Adrian, por favor, responda. Comunicado desleal detectado. Clique para ver o conteúdo. Simur Kaik, risco cognito detectado. Sessão terminada automaticamente. Adendo 4519-2, redescobertura. Em 21 de abril de 2019, engenheiros teólogos que operam o satélite talmométrico Brinham registraram uma queda recorde nos níveis globais de radiação de Akiva. Isso seguiu uma tendência de 4 meses de declínio do fervor religioso em todo o mundo. Ao mesmo tempo, cientistas dentro e ao redor da estação Polo Sul Amundsen Scott detectaram uma vibração de fonte desconhecida com uma frequência de 7 Hz. 13 horas se passaram. Após os cientistas registrarem o fenômeno e reproduzi-lo, atestaram ter ouvido risos com o mesmo timbre do falecido Carl Sagan. Risos semelhantes foram relatados em universidades ao redor do mundo e em áreas semelhantes com grande população de pessoas instruídas. Após uma série de ataques de sapir no sudoeste da China, a vidente da Fundação Samara MacLear recebeu uma premonição e sentimentos de pavor prolongado. MacLear alegou que Carl Sagan estava tentando contato com ela. Expressando intenções de investigar, MacLear iniciou um procedimento psíquico ritual, documentado da seguinte forma. Relatório de eventos de pessoal. Registro de texto. Pessoal. Agente Samara MacLear. Equipamento. 35 mg de dimetiltriptamina, DMT. Uma câmara de proteção tálmica de prata. Uma disposição positiva. Nota. O seguinte foi registrado no diário de sonhos do agente MacLear. Entrei na câmara protetora e sentei-me. O ritual exigia inalar a dose toda de uma vez se eu quisesse entrar e obter o que precisava rapidamente. Quer dizer, eu estava animado. Quem não gostaria de bater um papo com Carl Sagan? Eu inalei. Vi um fogo cintilante. Ele brotou, floresceu, subindo pelo meu peito e se contorcendo para fora da minha boca. Amargura, ardência. Ele se dobrou e se estendeu por si mesmo em uma centena de permutações, cada uma competindo por um pouco da minha memória. Eu ouvi sua risada em todas as direções cardeais. Senti a gargalhada crescente de um chimpanzé em puro êxtase, ou uma batida orquestral crescente, ecoando em loops de feedback distantes. Mas ele não estava lá, ou pelo menos eu não conseguia vê-lo. O fogo consumia 1000 cores, pigmentos que não existiam ou ainda não tinham sido descobertos. Sua dança grata brotou em uma criatura pálida semelhante a um cervo, com presas e protuberâncias ósseas. Envelheceu e rejuvenesceu, encolhendo os ombros em direção ao teto. Seu corpo nu exalava odores de podridão e fuligem.
Desdobrou os seus membros esgunhos, revelando incontáveis caleidoscópios de cristal em minha carranca. Sua risada estava atrás de mim. Virei-me. As costas nuas do Vêntigo arquearam-se à minha frente, acenando para os familiares portões de Vantablack que sempre vejo em meus sonhos. As mãos dos mortos agarraram os portões, impedindo a passagem até mesmo dos gnus. Desabei. A pele seca da fera se esfolou e Caro Edvard de Sagan se ergueu da crisálida. Ele me encarou. Expressão inexpressiva. Rosto magro. Olhos caídos e sem vida. Um olhar miserável. Acho que perguntei a ele o que estava errado, mas minhas palavras eram borboletas, disparando de entre meus lábios, atingindo como flechas. Ele se agachou, imóvel. Sua boca estava fechada, mas ainda assim, ele falou, esculpindo imagens e palavras em minhas pálpebras. Ele me disse que a hora estava próxima. Que os descrentes estavam se aproximando, ou que já estavam aqui, ou que sempre estiveram aqui, com malícia, arrogância e ódio. Eu rastejei para frente. Ele recuou. 2, 3, 10 vezes mais rápido. Seu rosto apodrecido balançava. Os portões se abriram para um laboratório. O equipamento era antigo, anos 1980, pelo menos. O laboratório em si era ainda mais antigo, com paredes de pedra e pisos decadentes. Os descrentes estavam em grupos. Eles não se mexiam. No fundo da sala estava a cabeça decapitada de Caro Sagan, flutuando em um tanque de retenção translúcido de safira. Estendi a mão. Meu braço se estendeu a 15 metros de distância. Ele falou. Ele estava em uma prisão sem chave, disse ele, e eles haviam enjaulado sua mente como gado. Ele não queria continuar. Ele queria uma libertação. O retorno à poeira estelar. Finalmente nos tocamos, ou assim pensei. Um véu vítreo me envolveu. Ele me disse para vir. Para encontrá-lo. Agarrei-me, sacudindo o véu como sabão, e ele se agarrou ao meu braço. Dei um pulo para trás, o braço recuando, e meu corpo cresceu. O quarto encolheu sob mim, uma casa de bonecas descartada, atrás de corredores e muros de contenção, pastos, árvores e penhascos. Uma mortalha violeta sufocava o mundo. Havia marrom, cinza e vermelho sangue. Uma vila. Uma área rural, nepalesa? Tibetana. Talvez manchuriana? Uma cadeia de montanhas reduzida a seixos. Multidões distantes gritavam, e então se transformaram em formigas, aos milhões. O azul translúcido perfurou sob meu peso. Caí através das nuvens e aterrissei de volta. Após supostamente canalizar com Caro Sagan, McLeod trabalhou com equipes de posicionamento global para restringir a localização de Sagan a uma área aproximada. Em 26 de abril, as encostas montanhosas rurais da província de Qinghai, na China, foram selecionadas como o local mais provável, o que motivou a mobilização para aquela área. Adendo 4519, 3 atualizações SCP-4519 foi usado por Sapir em uma série de ataques contra a organização oculta Ujuzizi. Além dos ataques altamente organizados aos templos de Ujuzizi, um grande número de adeptos do grupo perdeu abruptamente suas crenças, alegando ser iluminados enquanto repetiam citações de Caro Sagan. Anomalias não humanas conectadas ao grupo também foram afetadas, com SCP-1428 entrando em coma e SCP-2995 diminuindo e aumentando erraticamente sua força gravitacional. Isso representa uma mudança severa em SCP-4519-A, de afetar apenas mentes humanas para ter o potencial de afetar toda a vida senciente. Além disso, agentes secretos de outros grupos ocultistas relataram fenômenos semelhantes a SCP-4519-A, causando pânico e raiva generalizados em relação a Sapir. Incidentes isolados de adeptos religiosos não anômalos que perderam suas crenças estão sendo investigados em busca de conexões. Em 27 de abril, o agente Daniel foi encontrado por militares alocados na província de Sichuan, na China.
Daniel veste uma túnica azul e branca, projetada para conter suas mãos atrás das costas, com uma armadura da Fundação danificada presa em ambos os braços, de forma a restringir ainda mais seus movimentos. No momento da descoberta, Daniel sofria de desidratação grave e desnutrição, com danos em suas roupas indicando um longo período passado em áreas selvagens. Abaixo, estão as gravações de seu discurso logo após sua recuperação. Não, você não entendeu. Ele está em todo lugar. Eles forçaram aquela cabeça até o ponto de ruptura e, antes que ela explodisse, a enrolaram firmemente ao redor do mundo. Um dos pregos atravessou minha cabeça. Tentei arrancá-lo, mas, ele está lá. Está lá, sim. Não, aquela garota continuou chorando e eu não pude fazer nada. Não me deixou esquecer. Ou duvidar. Afinal, eles nos envolveram com o rosto apertado. Não, Cosmos ainda está mapeando nosso caminho no céu. Há uma teia de aranha e nós somos o material estelar em seu revestimento. O agente Daniel entrou posteriormente em estado vegetativo. Procedimentos psíquicos realizados pelo agente Maclear, em todos os casos, observaram Daniel sentado em um quarto escuro, em frente a uma televisão de tubo contendo Carl Sagan preso dentro, batendo os punhos contra a tela. Em 4 de maio, a Operação Mendax Switch foi lançada. A Força-Tarefa Móvel Alpha 10, Evidências Extraordinárias, está sendo montada para realizar medidas de contraofensiva contra a Sapir, com o objetivo de localizar a instalação onde SCP-4519 está armazenado e neutralizar a anomalia. Redes de forças de combate na China foram mobilizadas e todos os locais na região estão em nível 4, alerta máximo. Existe um risco diferente de zero de um cenário X-sofista de dissolução religiosa global neste momento. Fotografia de Carl Sagan, tirada antes de sua morte e subsequente decapitação. Passe um mouse para ampliar. Estação do Polo Sul Amundsen Scott, C. 2018. Consequências de um ataque Sapir em um local religioso.